seu maior desafio? Esse é o tema da live de hoje. Eu sou a Luciana Santos, vou dar um tempinho para vocês se acomodarem, um tempinho que eu vou falando, tá? E, bom, nessas últimas semanas eu vim falando de dianética, que a propósito significa através da mente. E com a dianética você vai saber exatamente qual é o seu maior desafio. Se você já não sabe, qual será o seu maior desafio? Será que é saltar de paraquedas? Será que é dirigir? Será que é falar em público? Será que é lidar com o mal que existe dentro de você e um mal que você não sabe nem de onde vem? Qual que é o maior desafio de todas as pessoas? Eu venho falando nisso nas últimas lives, porque é o assunto que deu existência a todo esse nosso trabalho. O Huber, que é o fundador da Dianética, o criador desse material aqui, ó. Dianética, o poder da mente sobre o corpo. Dianética foi fundada e desenvolvida pelo senhor L. Ron Huber. Lá para 1948, 1950 que ele criou a Dianética especificamente, mas antes disso ele já percebeu que tinha muito sofrimento na humanidade, né? Imagina se ele estivesse vivo hoje. Mas enfim, falando do antes, por que as pessoas têm medo, insegurança, estresse, ansiedade, depressão, pensamento negativo, comportamento irracional, emoções indesejadas, falta de vontade, falta de energia? Então, tudo isso gera um problema. E é um desafio você lidar com todas essas ou com uma dessas coisas. Para quem já teve uma crise de pânico, imagina o desafio que ela tem que enfrentar. Imagina como ela supera isso. Da onde vem isso? Por que isso não cura logo? Uma pessoa que tem depressão, ou tendência a suicídio, ou medo de dirigir, medo de falar em público, tem algum medo paralisante. Então você vê os desafios que nós enfrentamos diariamente, seja em algum ponto da vida. Tem gente que o maior desafio para superar é financeiro. Mas tá, todos esses problemas têm uma fonte só. E de onde vem isso? E é disso que a gente vai falar na live de hoje. Por isso, eu, Luciana Santos, trouxe aqui para ser entrevistada uma das maiores entrevistadoras de Dianética e Scientology. Ela já atendeu milhares de pessoas, não só de São Paulo, mas de outras cidades e estados. Ela já leu muitos testes de personalidade, que é o teste Oxford, fez muitas análises, estudou, reestudou e continua estudando, sempre está se aprimorando, sempre está entrevistando pessoa. Então, ninguém melhor do que a Diva Rosino para falar um pouco de Dianética, com todo esse tempo de experiência, com todo esse currículo que ela já tem no assunto. Com certeza ela é uma pessoa que é autoridade no assunto de Dianética, baseado nas obras de L. Ron Huber. Então, apresente-se, Dona Diva Rosino, que muitos de vocês já conhecem. Bom, muita gente já me conhece, eu sou a Diva Rosino, já sou terapeuta há muitos anos, e eu vim para a Dianética porque eu senti a necessidade de ajudar as pessoas. Quando eu cheguei, eu estava muito triste, muito infeliz. Parecia que minha vida não tinha sentido. E como a gente começa a viver a vida e a vida vai perdendo a graça, a gente quer buscar uma saída. E foi aonde que eu acabei conhecendo a Dianética. Legal, Diva. E assim, como que você veio parar aqui? Eu entendi que você não estava feliz, que você passou por certas coisas desagradáveis aí, mas quando? Como que você chegou aqui? Como você soube? Como que você veio parar nesse lugar? Por quê? Bom, O que estava acontecendo especificamente? na realidade, como eu falei, eu estava em busca de muitas coisas. Eu queria melhorar a minha vida. Então, eu busquei muitos tipos de ajuda. E eu percebi que ajudar uma pessoa é um assunto muito delicado. Porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ajudar. E eu já tinha desanimado de ajuda. Aí foi quando eu ouvi o rádio,
um programa de rádio falando da Dianética, que era o poder da mente sobre o corpo. Isso me fascinou, mas ao mesmo tempo eu fiquei com o pé atrás. Natural, entendi. Porque eu falei, nossa, eu até agora encontrei só pessoas que falavam o que eu devo, o que eu não devo fazer. E eu não sabia como lidar, se o poder da mente sobre o corpo. Como seria isso, né? Como seria o poder da mente sobre o corpo? Como seria o poder da mente. Aí que foi quando eu vi que o poder da mente, conforme você vai adquirindo conhecimento, você vai tendo mais controle. Sim, mas essa coisa agora, legal você falar isso, sobre a sua vida antes. Como que tá? O que tava pegando, assim? Que detalhe que você queria mudar? Que coisa que tava assim, meu... Porque para uma pessoa chegar aqui na Dianética, todas que estão aqui ou que vêm, elas têm não querem mais saber disso, sabe? Tem algo ali que ela realmente tem a necessidade de mudar. Inclusive, as pessoas que têm resultado muito, mas muito rápido com a Dianética, são pessoas que têm mesmo a necessidade de mudança. Então, se você quer mudar, é o melhor lugar. Porque você, quero acabar com isso, quero resolver isso e eu preciso disso. Então, qual foi o ponto, assim, que te linkou essa necessidade essa coisa, preciso mudar? Antes, eu era uma pessoa que eu trabalhava, eu tinha uma vida profissional e vivia de bem com a vida. Até que um belo dia apareceu uma oportunidade de eu mudar de cargo. E quando eles falaram para mim que iam me dar essa oportunidade, eu fiquei com tanto medo que aquilo me paralisou e eu pedi para ser mandada embora. Então era uma oportunidade que virou uma tragédia, porque eu fiquei com medo da responsabilidade, sabendo que eu era uma pessoa capaz. E depois que aconteceu tudo isso, não tinha mais como voltar atrás, não tinha como falar, eu errei, eu posso assumir o cargo, eu não sei o que aconteceu. E realmente eu não sabia o que aconteceu, por que de tanto medo de responsabilidade. Aí eu saí do banco que eu trabalhava e acabei morando no interior, fui morar no interior. Só que eu acabei ficando sem identidade lá, por quê? Não era o local que eu queria, não me identificava com a cidade. Era uma situação assim onde as pessoas perguntam muito o que você fazia, quem é você, porque quando você chega no local, as pessoas querem saber da sua vida, né? Principalmente no interior. Aí quando eu contava que eu trabalhava num banco e saí do banco por medo de responsabilidade, cada um dava uma opinião. Nossa, você é louca, você não devia ter feito isso, não acredito. Só que, por exemplo, as pessoas dão o palpite, mas ninguém sabe te ajudar. Então eu precisava resgatar em mim a vontade de voltar a vencer na vida e acreditar em mim, porque eu perdi a confiança em mim. Entendi perfeitamente. Você mencionou uma coisa aí, você falou do banco, de estar trabalhando no banco, aí você estava feliz da vida, até chegou uma oportunidade que, tenho medo, não quero. E depois cair na real, né, porque isso é uma das coisas que acontece quando a pessoa não tem conhecimento da mente, é fazer coisas e depois pensar, mas não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria dizer. E assim, a oportunidade muitas vezes não volta e bate na sua porta. Então é muito importante realmente a pessoa se preparar, igual você mencionou no início. De estar preparada, de saber o que é a mente, de saber como funciona. Porque depois a oportunidade vai falar, e agora, você tá melhor? Como que você tá? Não é bem assim. Então, e também quem quer ajudar ou quem quer especular, né? Mas você não devia ter feito. Mas você devia ter feito. Na verdade, a pessoa palpita e não tem nem técnica, não tem informação para ajudar. Que é o que você estava falando, tem total sentido mesmo. Porque as pessoas... Hoje eu sei que uma pessoa para ajudar alguém, ela tem que ter uma capacidade para ajudar. Porque não é você falando para a pessoa o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, por que ela fez e quem mandou ela fazer. Não importa o que aconteceu. O importante é resolver o problema. Mas só tem um jeito. Você tem que saber quem é você, o que você quer e aonde você quer chegar. Legal, verdade. Bacana, então. E depois? Aí você falou do antes, de como você estava, de vencer, sem ânimo, etc. Mas e depois? Qual foi o ganho mais marcante que você teve usando Dianética? O que eu senti que aumentou a minha capacidade, a minha habilidade de resolver problemas, aí foi quando eu decidi trabalhar com Dianética.
foi uma coisa assim impressionante, porque eu consegui tomar uma decisão, porque parece fácil decidir, né? Mas decidir envolve muitas coisas. Você às vezes tem que deixar algumas coisas para trás, né? E tem que seguir sua vida. E eu percebi que como a minha vida tinha perdido o rumo, eu tinha que dar um rumo na vida. E foi quando eu me identifiquei com Dianética. Porque foi, acho que, o lugar mais incrível que eu vi, de que tem todas ferramentas para qualquer área da vida. É um local, assim, bem preparado para tudo. Apesar de que quando eu entrei aqui, eu fiquei com o pé atrás. Natural. Porque eu já tinha passado por tantos lugares que eu achei que a ajuda não era possível. Eu fiquei com medo. Eu comecei a perder a confiança nas pessoas. Porque eu ajudava as pessoas. E quando eu quis, eu não consegui ajuda. As pessoas não souberam me ajudar. Aí eu achei assim, mas quem vai poder me ajudar? Quem poderá me ajudar? E não era o Chapolin. E não era o Chapolin. Aí quando a Dianética, eu cheguei aqui, lógico que era natural eu ter um pé atrás, porque eu já tinha passado por várias experiências. Mas o que é incrível na Dianética é que existe toda uma tecnologia. Primeiro passo, você faz um teste de personalidade. Esse teste revela 10 características da sua personalidade. Então, isso é exatamente como você está. Parece assim, é um mapa da sua vida ali. A pessoa fala com você e você fala. Tá certo. É isso. Nossa. Aí eu só lembro que eu perguntei para quem estava me entrevistando. Tem conserto? Ele falou assim, não. Tudo tem conserto. Eu só preciso de uma coisa. Que você decida que você quer melhorar. Eu falei, olha, é a coisa que eu mais quero melhorar. E foi onde que eu fiz tudo que eu fazia. Aliás, o primeiro livro que eu comprei foi esse livro aqui, o da Dianética. Esse livro aqui ajuda você a entender a mente, como funciona exatamente e por que você faz coisas que você não queria, por que você age dessa forma, por que você fala o que você não quer e machuca as pessoas. Então tem toda uma compreensão bem perfeita. Então você começa a ver a vida de um novo ponto de vista e tenta mudar a sua maneira de agir, porque do jeito que você está agindo, pode criar muitos problemas. Né? Então esse, na realidade, é um livro do que causa, não é um livro de efeito. Então é muito importante a leitura desse livro, porque você é dono da sua própria vida e você tem uma mente. E se você souber controlar a mente, você controla o corpo. Se você não souber, o seu corpo vai te controlar. E o corpo tem umas manias meio estranhas, né? Exatamente. Bom, assim, entendi como esse resultado, o pessoal tá vendo também. Mas em relação, o que te deu um clique pra querer fazer parte da equipe da Dianética? O que foi assim, você falou, meu, por que você quis estar aqui? Porque muita gente vem aqui e a pessoa tem resultado, tudo, mas fica naquela coisa, legal. Mas o que faz uma pessoa fazer parte da equipe? Por quê? Eu posso te dizer, falando por mim antes de você responder, Dianética é uma ciência de precisão. Mas eu, Luciana, falando, eu vejo que para estar aqui, para ter resultado, de acordo com o que está escrito, 100%, a pessoa também faz a parte dela. Aquela coisa de pôr a disciplina dentro para vir, de querer abrir um livro quando às vezes não queria ler, ou de querer ver ou aprender, porque nada aqui é uma barreira. A única barreira é a pessoa fazer corpo mole. Mas se você é da pessoa da ação, que quer praticar, que quer mudar a vida, que quer resultado, que quer resolver o problema mesmo, Dianética é para essa pessoa, é para você que quer pegar e fazer o que tem que ser feito. É uma coisa muito diferente, porque a pessoa chega aqui e não é assim, eu vou fazer terapia, me salva agora, vê o que você vai fazer por mim. Não é bem assim. Sua vida tá 100% na minha mão, até porque você vive com você 100%, não é nem eu, nem Diva, nem quem for. Então, se você não for capaz de pegar o material, de ler, não sei ler, assiste um vídeo. Eu não posso ver um vídeo, eu não tenho DVD, assiste aqui. Mas eu não posso ir aí, vamos ver um dia. Mas eu só posso domingo, vamos ver domingo. Então, se a pessoa é especializada em pôr desculpa, e a gente até sabe por que ela faz isso, não é porque a pessoa é má, não é porque, eu quero destruir, não é porque ela acorda assim. Existe uma mente bem danada, que a gente até depois pode explanar um pouco, que é a mente reativa, ela faz você ter reações.
Então tem gente que é programado para dar desculpa, tem gente que é programado para ter medo, tem gente que é programado para fugir, tem gente que é programado para atacar, tem gente que é programado para bater, tudo por causa de uma mente reativa, uma mente que faz você reagir, faz você fazer coisas que você não queria, tendo resultados que você não queria. Então se você tá tem uma espécie de vida que não é aquilo que você queria, tem um casamento que não é o que você queria, tem uma família que não é o que você queria, você é uma pessoa que não é o que você queria ser mais extrovertido e você mais tímido. Ou você chuta o balde e depois pensa, meu Deus, esse meu jeito não me leva a lugar nenhum. Se você é essa pessoa e você quer mudar, isso é uma solução. Só que é a solução que você participa, não é uma solução que você é feita, igual ela mencionou, me salva. Essa não é uma técnica para você se você não quiser fazer nada, você tem que fazer alguma coisa. Então, Dianética é para você que tem necessidade de mudança. E aí, dona Diva, eu parei na pergunta de você dizer, qual foi o clique, assim, o que fez você, eu preciso ajudar, porque você é muito, a Diva, gente, eu falo aqui minha admiração, ela atende muitas pessoas, atendeu muitas pessoas, eu pessoalmente, ela me ajudou muito, mesmo ela conhecendo Dianética, foi 3 anos depois de mim. Tinha uma coisa aí que eu não tinha visto no livro, olha isso, e eu, nossa, isso falando de mim. Outras pessoas que vieram aqui, gente que voltou a nadar, teve N resultados, então fala um pouquinho desses resultados pro povo que tá vendo aí. Como eu vivi na pele, o quanto as pessoas às vezes até aproveitam da sua desgraça, falar bem a verdade. Às vezes você tá sofrendo, vem alguém lá e fala que é algum imposto, que alguém fez algum mal feito para você, e você vira vítima dessas pessoas. Então, eu percebi que como as pessoas não estão preparadas nem para receber ajuda e nem para ajudar, eu vi a importância de eu me especializar. Então, eu sou uma pessoa eu tenho a especialidade de ajudar pessoas. Então, quando a pessoa vem com um problema, eu ajudo a pessoa a estar mais consciente da vida e aprender a resolver problemas. Porque as pessoas, quando têm um problema, ela quer passar para alguém resolver. Então, o que eu aprendi com a minha vida, que eu sofri muito por não saber resolver problema, ajudar uma pessoa a aumentar a capacidade dela para ela resolver. E quando eu descobri que a Dianética ajuda aí a fazer exatamente isso, melhora a sua capacidade, você fica mais inteligente, mais consciente da vida e com mais capacidade de enfrentar, porque os problemas vão acontecer. Não tem como você fugir de problema. Mas o que você tem que fazer? Aumentar a sua capacidade. Mas às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas para vencer na vida eu tenho que fazer tudo isso? Gente, só existe 2 coisas. Ou você tem sucesso na vida, ou você tem fracasso. Ter sucesso na vida exige conhecimento, exige uma prática, exige um esforço da sua parte para você vencer. Agora, se você não quer mudar nada e ser um fracassado na vida, é só não fazer nada. Não fazer nada é muito mais fácil, né? Pois é. Então, eu vejo que a minha decisão de entrar para a Dianética e ajudar foi facilitar a vida de vocês. Eu estudo muito, eu atendo muitas pessoas e cada pessoa com um determinado tipo de problema. E eu ajudo as pessoas a resolver o problema. É algo muito gratificante, eu sou uma pessoa muito realizada, porque eu vejo uma pessoa entrando aqui com tipo assim, aquele sofrimento, não vê saída. Aí eu indico um curso, indico a terapia, eu indico coisas que vão fazer bem para ela, e depois que elas têm o resultado, elas ficam, nossa, eu nunca imaginei que fosse uma coisa tão rápida. E realmente, Dianética é rápido, né, Luciana? Exatamente. Falando em Dianética rápida, pessoas que você atendeu, que tipos de problemas que você já resolveu? Não precisa mencionar nome de pessoas, mas situações mesmo. Olha, é muito engraçado. A coisa mais engraçada do mundo é você ver uma pessoa com medo. Porque o medo paralisa as pessoas. E eu atendi uma vez um rapaz que o sonho dele era ser jogador de futebol. E ele foi jogar bola, quando ele estava no treino lá, a bola veio, quando ele foi dar uma cabeçada na bola, quando ele viu a bola vindo, naquela altura ele saiu correndo. Aí ele caiu, quase arrebentou a cabeça e depois ele veio me procurar. Ele falou para mim assim, o maior medo que eu senti é da bola
estourar minha cabeça. E quase que eu estouro a cabeça no chão. Porque o medo fez ele ter uma reação, uma absurda, né? Porque medo da bola. Imagina um jogador com medo da bola. Ele realmente tinha medo que a bola rachasse a cabeça dele. Então você fala, mas não tem sentido você ter esse medo. O medo não é uma coisa que você explica, você tem medo e pronto. Mas o que você tem que descobrir? A raiz do problema. Então a Dianética tem uma terapia muito inteligente que faz você fazer as pazes com o passado e viver um futuro de mais confiante, viver a vida na sua totalidade sem esse medo aterrorizante. E também atendi pessoas que tinham medo de dirigir, medo de casar, parece ter uma coisa idiota, uma pessoa tinha medo de casar, não queria, falou de casamento, caía fora. Por quê? O casamento era uma coisa para a pessoa que era muito assustador. A pessoa quer casar, mas tem medo. Eu tive medo de responsabilidade de assumir um cargo. Tem pessoas que têm medo de nadar. Até um colega meu, ele tinha acho que 1,80 m. Ele nem sabia que tinha esse medo, porque você descobre as coisas conforme você vai vivendo na vida. E ele foi num rio junto com a gente e chegou lá, a água estava no meio da perna dele e começou a gritar que estava morrendo afogado. E todo mundo falou, meu, esse cara é louco, imagina um cara desse tamanho vai morrer afogado. Mas ele realmente estava com medo de morrer afogado. Aí eu conversei com ele. Na época eu já conhecia a Dianética, chamei ele para fazer uma terapia e era algo que aconteceu com ele de infância. Ele havia passado por um quase afogamento numa brincadeira. Então aquele medo que ele estava vivendo ali não era real, mas ele já passou por uma situação. Aí o livro da Dianética mostra como a mente reativa funciona. Então as pessoas às vezes até dão risada do medo seu, acha que não tem sentido. Mas medo é medo, não importa qual é o seu medo, tem como tirar o medo. E o medo só tira de uma forma, com a terapia de Dianética. Não tem como você falar para uma pessoa, você não pode ter medo, a vida não é assim. Não adianta você falar. A terapia de Dianética vai na raiz do problema e vai fazer o que tem que ser feito. Então é uma terapia muito rápida. A pessoa que tem medo, do nada vai, que nem a menina que tinha medo de dirigir. Hoje ela dirige para tudo quanto é canto, dirige carro, moto, e ela só conseguiu ser o que ela queria com a ajuda da Dianética. Então, a Dianética ajuda a resolver qualquer problema. É simplesmente algo maravilhoso, porque você consegue ser você e enfrentar o medo, porque o medo paralisa mesmo, né? Sim. Vou te fazer uma pergunta que não tá no script, mas é algo que você tem muita experiência. Quer falar para a pessoa aí um pouco do que é a mente reativa. E até exemplos. Às vezes a gente fala, o que é a mente ativa? Em outras lives eu já falei, mas é legal, né? Ter uma explicação de uma outra pessoa, um outro profissional e dar exemplos de mente ativa no dia a dia, porque vai que alguém fala, não, eu nunca vi isso, nunca vi nem comigo. Certo. A mente reativa, ela é uma mente primitiva, igual dos animais. E ela é uma mente fisioanimal. Então a pessoa, quando ela entra nessa mente reativa, a atitude dela é puramente irracional. Então, às vezes uma pessoa está fazendo uma coisa que não faz sentido nenhum, você começa a brigar com a pessoa para ela parar de fazer aquilo. Não adianta você brigar com uma mente reativa. A pessoa não sabe o que está fazendo, ela só está reagindo. Só que uma mente reativa mexe com outra mente, porque todo mundo tem uma mente reativa, isso não é privilégio de algumas pessoas, é uma mente que todo mundo tem. Então todo mundo está sujeito a cair nessa mente reativa. Então às vezes uma pessoa fica com raiva da outra porque a pessoa está fazendo uma determinada coisa, aí a pessoa também entra na mente reativa e daqui a pouco está duas pessoas brigando, parece dois animais, e daqui a pouco as pessoas voltam ao normal. E daqui a pouco fica, nossa, eu não queria ter feito isso, eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Aí você fala, nossa, mas a pessoa perdeu a cabeça por bobeira. Perde a cabeça sim, por bobeira, mas é simplesmente uma mente reativa em ação. Teve uma vez que eu estava no metrô e tinha uma pessoa que devia ter 1,40 m e um rapaz de 1,80 m.
E aquele rapaz pequeno começou a provocar o rapaz grande, que ele queria passar e que ele ia passar, e o cara já estava irritado com ele, eu percebendo, eu vi a mente reativa entrando em ação. Eu falei, nossa, aquele rapaz vai pegar o outro pelo pescoço e vai jogar lá no trilho lá. Eu fiquei olhando, mas lógico, se eu visse que a situação fosse agravar, eu poderia fazer alguma coisa, mas eu vi que não era o caso. Mas eu vi que aquela pessoa não tinha noção do que poderia ter acontecido com ele. E quantas pessoas morrem no trânsito? Marido e mulher às vezes acaba se matando. Às vezes uma pessoa traída acaba querendo fazer uma vingança. Aí a pessoa fala, mas eu não queria ter feito isso. Eu não queria. Mas na realidade o que a pessoa agiu? Agiu com a mente reativa. Porque na realidade essa mente reativa, ela exerce força e poder de comando sobre um pensamento, sobre uma ação, sobre o corpo, consciência e propósito. Existem pessoas que querem uma profissão, tá fazendo outra. Você pergunta, mas por que você não faz o que você quer? Ah, eu não sei. Então as pessoas vivem vidas sem sentido, porque não sabem que estão usando uma mente irracional. Então, o melhor meio de você saber como a sua vida tem que seguir, só tem um jeito. Você conhecer a Dianética, descobrir como a mente funciona e observar se os seus padrões de comportamento são mais irracionais do que racional. Porque não tem sentido você viver uma vida numa mente primitiva. Então, vale a pena vocês comprarem esse livro aqui e ter uma informação precisa de como a mente funciona. Aí você vai falar, nossa, se eu saber como a mente funciona, vai mudar a minha vida? Eu digo com toda certeza, vai. Porque primeira coisa, você vai saber a hora que você usa a mente reativa e quando você necessita de ajuda para poder aumentar essa mente analítica. Porque quando essa mente analítica, ela aumenta, a mente reativa já começa a perder a força. Um ponto importante, mente analítica. Mente analítica é a mente que analisa, é a mente que resolve problemas, é aquela mente que você utiliza para você resolver qualquer problema na vida. A propósito, qual o propósito de uma mente? Você tem a mente para resolver problemas. E essa mente que você usa para resolver problemas é a mente analítica, ela analisa. Então, quando você decide para onde você vai, o horário que você vai, o melhor caminho a fazer, ou um problema de matemática, ou um problema real da vida, bom, tal hora fulano vai chegar, tal hora esse vai sair, então quem é que vai entregar a chave para esse aqui? Tudo isso você usa a mente, certo? Então, o propósito de você ter uma mente é resolver problemas. Então, você precisa de informações da mente analítica para que você resolva problemas. Só que o maior problema que uma pessoa tem é realmente os impulsos da mente reativa. Por quê? Porque não dá para você analisar. Não é algo que depende de lógica, não é algo que depende de, vamos mudar de ideia. É uma coisa muito forte a mente reativa. Qualquer pessoa que passou por um problema que não conseguiu controlar, sabe do que a gente está falando. Qualquer pessoa que teve uma fobia, ou uma reação física, ou um ódio, uma raiva que não consegue controlar, ou tristeza, indisposição. Você quer mudar de vida, mas não consegue. Então, essa coisa da mente reativa, como o conteúdo dela é muito grande, exige uma técnica específica para que você aplique. Por isso que a gente fala muito do compra o livro, lê o livro, compra o livro, lê o livro. A questão não é o valor em si do livro. O livro a gente vai precisar que você pague, sim, para a gente ter mais dinheiro para comprar mais livro para continuar disseminando essa informação. O ponto é você sentar aqui, abrir esse material e ler. Se você não lê, fala, eu preciso de ajuda para compreender. Isso é um manual de instrução da mente humana. É um manual para você viver melhor. Se você compreende a sua mente, se você compreende a do outro, é impossível você não ter resultado. Você vai entender algo que está com você a todo tempo. E aqui, o poder da mente sobre o corpo, Dianética, desenvolvida pelo Hubbard, tem esse objetivo de fazer você entender a mente. E o que é legal? A Diva até falou isso à tarde e tem muito sentido e às vezes as pessoas esquecem. Qual que foi a intenção do fundador fazer o livro? Primeiro, você saber o que está sendo feito com você e como funciona. Segundo, você também poder fazer. Às vezes você está em outra cidade e é ruim para você vir para São Paulo.
ou não tem ninguém aí, você não tem um terapeuta, ou você não tem condição financeira de patrocinar. Porque o motivo que a gente tem que falar, olha, contribua com tanto de valor é pra gente manter tudo isso, a gente não tem patrocínio. Mas você também pode ter uma questão financeira aí que você tá com uma trava. Aí você pega esse livro e lê. Aí você tem um amigo disposto, um amigo, um primo, sei lá quem, que também lê. Então você pode aplicar o procedimento básico que tem nesse livro para ajudar uma pessoa e essa pessoa pode aplicar em você. E essa é uma forma muito econômica de você usar a Dianética. Então o nosso foco é manter as coisas, manter as portas abertas para que muitas pessoas conheçam, para que muitas pessoas aumentem a consciência e a gente cria um mundo melhor. E isso não é utópico. Isso eu tô falando, ou seja, não é uma coisa que tá no mundo das lindas ideias, não é nesse sentido. Mas é um sentido de, se você faz sua parte, eu faço a minha, ela faz a dela, ele faz a dele, ele faz a dele, assim vai. A pessoa melhora, ela melhora outros. Então não tem desculpa realmente, não tem, não dá, não tenho tempo, não sei ler, não sei. Sempre podemos fazer algo a respeito. Então, se de repente você fala, como eu faço? Você compra um livro. Não posso fazer terapia, não tem como. Beleza, lê. Só de você usar de forma preventiva já vai mudar muito a sua vida, porque isso é uma tecnologia de precisão. Aquilo que tem é muito exato, não é um negócio que você fica conjecturando, imaginando, vendo possibilidades de. Então não é variável, tem um resultado muito específico quando você lê e aplica. É muito específico mesmo. Então, qual que é o propósito desse material? É eliminar realmente a mente ativa, a carga da mente ativa, tudo isso aí que te sufoca, que faz você fazer coisas que você não controla, ou faz você ter resultados que você não queria ter. E também aumentar a mente analítica que a Diva mencionou aí, que tem a ver com a mente que ajuda você a resolver problemas. Porque se você não tiver informação para resolver o problema, é muito óbvio que você não vai resolver o problema. Se você tiver uma informação falsa na sua mente analítica, você não vai resolver o problema. Como seria isso? Bom, eu preciso saber como eu resolvo a parte da encanação aqui da minha casa. Eu não tenho essa informação, mas eu vou buscar alguém que tenha a informação. Tipo, analiticamente que eu penso, bom, como eu não sei, vou ver um encanador, ou ver alguém que conhece um bom encanador, que já fez um trabalho sobre isso, blá blá blá. E bom, chama essa pessoa porque ela tem informação aí de como conduzir essa questão para resolver esse problema. Então você vê que eu vou usar a minha mente de alguma maneira, e de repente se eu não sei, eu vou encontrar alguém que saiba para me ajudar com isso. Agora uma coisa diretamente na minha vida, que só eu posso pôr a mão na massa, o que eu faço? A mesma coisa. Eu não tenho como contratar alguém para resolver a minha vida especificamente. Tem a gente aqui para te ajudar, mas quem tá com você 24 horas por dia é você. Então o que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter informação. A gente te ajuda até a página 2, que é a parte da terapia, de eliminar as cargas, você tá mais feliz. Só que você volta pra vida aí. E aí você precisa de informação. Porque situações novas surgem, problemas novos surgem. Então você precisa de informações para lidar com essas coisas. Então por isso que a Dianética tem essa coisa de aumentar a mente analítica e tirar o poder da mente ativa, que é aquela mente que te pega por aqui e te controla e faz com que a vida seja difícil para você, quando na verdade podia ser muito mais fácil e muito mais satisfatória, não é, Diva? É verdade, que nem, por exemplo, você acabou de falar que a vida parece esses problemas novos, que nem essa situação que a gente vive hoje no país. Todo mundo com medo dentro da casa, aterrorizados, e acaba morrendo de medo, porque o medo, gente, ele causa muitos problemas e paralisa uma pessoa. Então, essa situação hoje, a pessoa teria que ter a consciência de que ela tem que se cuidar? Tem. Tem que aumentar o sistema imunológico? Tem. Mas só ter medo não resolve. Ficar assistindo TV e ver o medo de quantas pessoas morreram e ficar achando que eu vou ser a próxima vítima, é um absurdo. Porque existem muitas pessoas morrendo, mas tem muitas pessoas nascendo. Então, se você comparar, a vida vai ter pessoas que morrem, vai ter pessoas que vivem. Mas a coisa mais importante é você ter consciência de que você tem que se cuidar. Mas ficar assistindo televisão e ficar com medo dentro de casa e acabar morrendo de medo é um absurdo. Porque na realidade as pessoas precisam buscar uma maneira de resolver o problema. O Covid vai passar? Vai, mas o medo das pessoas não vai passar. Isso vai ser uma marca para o resto da vida. Só que as pessoas têm que buscar ajuda para tirar o medo que existe dentro da mente da pessoa, que vai fazer ela ficar com medo pro resto da vida.
Então, as pessoas precisam de ajuda, precisam entender que sempre vai ter um problema, vai ter outro, e vai ter que resolver, né? Exatamente. Não tem como resolver problema. Problemas existem para ser resolvido. E correr de problema não ajuda. Se você corre de problema, ele corre atrás. Se você vai para a praia, o problema vai atrás. E se você dorme com o problema, ele também não deixa você dormir, né? Exato. Ele fica ali, ó. Você vira de um lado, vira do outro, e o problema está ali. Então não adianta. Se é uma dívida que você tem, vai buscar conhecimento de uma forma, estresse financeiro, alguma coisa. Se você tem problema com os filhos, tem solução. Vai descobrir como criar um filho. Uhum. Porque o que acontece com esse negócio de criação de filhos? Às vezes os pais criam eles oposto do que eles foram criados. Eles criam uma geração de filhos inconsequente, que não sabe ter responsabilidade. Então não é eu criar diferente de mim, porque eu sofri, eu nunca tive nada, eu dar tudo para o meu filho. Não é a solução. Eu tenho que saber como criar os filhos para o mundo, porque o mundo não vai tolerar uma pessoa que não sabe viver, porque você tem que ajudar seu filho a saber viver. Sim. Isso é muito importante. Sim, e como você viu, Dianética tem informação para todas as áreas da vida, informações de precisão. E hoje até eu comecei a live falando de qual é o seu maior desafio, e basicamente o seu maior desafio é lidar com essa mente reativa, é eliminar a carga dela, é eliminar o mal que está dentro de você e você nem sabe de onde vem. Por que você faz certas coisas? Porque você tem certos resultados. E antes da Diva falar a última mensagem da live, eu vou só passar uma informação para vocês do nosso site, que é o www.dianeticadobrasil.com.br, www.dianeticadobrasil.com.br/bio. Você vai ver a gente nas redes sociais: Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, WhatsApp. E falar o WhatsApp é o 11 20 94 42 14. Adiciona, você pode fazer pergunta, você pode entrar em comunicação, ver como que a Dianética pode te ajudar. A gente tem muito prazer em dar atenção para você, em falar com você e dar um bom direcionamento aí. Bom, mas o primeiro passo, dependente de você vir, para você que não tem esse material, leia, aplique, usa ele, compra ele. Não sei se vão postar o link aí, mas se qualquer coisa solicita no nosso WhatsApp, 11 20 94 42 14, para ter o livro Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo. E você também pode entrar em comunicação para perguntar, para saber um pouco mais, para se aprofundar mais no assunto. Mas uma coisa bem legal é que as lives, que tem toda terça, já te apresenta bastante sobre o mundo de Dianética. Tem a live de sexta também. Não é live, é vídeo, né? Sobre Scientology também, que mostra mais o mundo de Scientology. Então assistam, estão aí nas redes sociais, é só clicar, acessar o www.dianeticadobrasil.com.br/bio, B-I-O, e aí você vai ver onde nós estamos nas redes sociais. Então, antes de terminar a live, Diva, fala pra pessoa de por que você deveria conhecer a Dianética, qual o benefício você teria? Responde isso para a pessoa. Uma pessoa precisa de conhecer Dianética para viver uma vida com mais sentido, não ter medo do que não tem que ter medo e enfrentar a vida, porque vai aumentar a sua capacidade de resolver problemas e você vai saber viver a vida. Em vez de você ficar procurando aonde foi que eu errei, você vai descobrir aonde você errou e você pode corrigir, porque tudo pode ser feito e Dianética funciona. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima live, às 20h45 da próxima terça. E muito obrigada a você, Diva, pelo seu tempo, pela entrevista. A pessoa que faz entrevista hoje foi entrevistada. E é isso, pessoal. Até a próxima live. Bye, bye.